Opa, como é que você vai? Como que você tá? Como vai, família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu tô aqui hoje pra falar sobre um caso que voltou a ter uma certa mídia nas redes sociais por causa de um acontecimento que você vai descobrir mais pra frente, mas você já sabe que caso que nós vamos falar, né? Hoje nós vamos falar do caso da Eloá. Então, antes da gente começar o caso de hoje, eu queria pedir pra você se inscrever, pra você compartilhar esse vídeo com amigos que você sabe que vão gostar do nosso tipo de conteúdo. Eu queria pedir pra você também deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse vídeo, o que você acha sobre essa situação que ocorreu com a Eloá. E é isso, então, bora começar, bora aí pro caso de hoje. Eloá Cristina Pimentel nasceu no dia 5 de maio de 1993, em Maceió, Alagoas. Filha do ex-cabo da PM, Everaldo Pereira dos Santos, e da Ana Cristina Pimentel, que trabalhava em uma creche na época. Eloá tinha um irmão mais novo que se chamava Douglas, e mesmo a família sendo de Alagoas, eles se mudaram e estavam morando agora em Santo André, na ABC Paulista. Eloá era uma menina muito boa, muito carinhosa, ela era muito gentil, e a própria mãe dela chega a relatar que Eloá ela não via maldade nas pessoas, ela era uma menina muito ingênua, assim, de convivência com as pessoas, ela não via maldade de jeito nenhum nas pessoas. Foi então que aos seus 12 anos de idade ela começou um relacionamento com o Lindenberg Fernandes Alves. Ele foi o primeiro namorado dela, mas o Lindenberg ele já teve, né, já tinha outros relacionamentos, já teve outras namoradas. O Lindenberg ele nasceu na Paraíba, mas ele veio para São Paulo juntamente com a mãe dele e duas irmãs quando ele tinha 2 anos de idade. Ele cresceu e sempre morou na periferia de São Paulo, então ele trabalhava como carregador em uma transportadora durante a semana, e aos finais de semana ele trabalhava como entregador de pizza, tudo para que ele pudesse ajudar na renda familiar da família dele. A mãe da Eloá, ela relata que ela descobriu que a filha estava namorando por simplesmente um descuido da própria filha, que ela descobriu sem querer, assim, que ela tava namorando. E ela também relata que no início, né, ela ficou muito preocupada, pois ela achava que a filha dela era muito nova pra estar em relacionamento. Foi então que ela e o marido, né, o Everaldo, eles decidem dar um jantar e eles convidam o Lindenberg pra esse jantar, para que eles pudessem conhecer mais o menino que tava namorando a filha deles. Então, quando o Lindenberg ele chega nesse jantar, eles conversam, papo vem, papo vai. Eles colocam algumas regras no relacionamento dos dois, coisa que o Lindenberg ele aceita muito fácil, porque ele queria namorar com a Eloá, coisas que os próprios pais da Eloá relatam, que ele falava que ele queria namorar e que uma regra ele não se importava com as regras. Então, nesse momento eu também achei duas informações na minha pesquisa. Uma que fala que os pais da Eloá, eles de primeira instância gostaram muito do Lindenberg, e outra que eu achei é que somente o pai da Eloá, né, o Everaldo, que gostou do Lindenberg. A mãe sempre teve um pé meio atrás com ele, mas são duas informações que eu achei e que podem agregar muito no decorrer dessa história. Uma das coisas também é que o Lindenberg ele morava relativamente perto a Eloá, né? Da casa do Lindenberg dava pra ver o apartamento da Eloá, então era bem perto assim que eles moravam, não era tão longe, então por isso eles se viam quase todos os dias. As pessoas relatam que a Eloá e o Lindenberg eram tipo casal ioiô, que eles sempre estavam terminando e que sempre quem terminava era o Lindenberg, mas né, ele sempre terminava com ela, sempre se arrependia e ele voltava atrás e ia atrás da Eloá. Só que um desses términos, a Eloá, ela falou que estava cansada de tudo isso, que ela não queria mais isso pra vida dela. Ela até chegou a falar com a mãe dela sobre isso, que ela estava cansada de ficar indo e voltando no relacionamento. E também que ela estava querendo se afastar um pouco do Lindenberg porque ele estava começando a ficar muito agressivo com ela e com as pessoas ao redor. Então ela estava começando a ficar com um pouquinho de medo do Lindenberg. Então, com o fim do namoro, o Lindenberg ele começou a perseguir, né? Ele passou a perseguir a ex-namorada. Ele ia até o colégio dela, passava com a moto, fazia barulho na hora que ela tava saindo, assim, mas ele nunca parou, ele nunca parava na frente da escola. Era como se ele estivesse mostrando que a Eloá tinha um dono, que ele tava marcando um certo território em cima da Eloá. Então, no dia 13 de outubro de 2008, a Eloá tava com 15 anos, o Lindenberg tava com 22. Eles já tinham terminado o relacionamento já há um certo tempo. A mãe da Eloá conta que naquele dia ela sentiu um pressentimento muito ruim em relação ao Lindenberg e a Eloá. Então ela fala pro Douglas, né, o irmão mais novo da Eloá, não abrir a porta se ele aparecesse querendo falar com ele ou com a irmã dele.
Ela falava que não era pra deixar ele entrar dentro de casa, que ela tava sentindo algo muito ruim naquele dia. Então o dia segue normal, a Eloá vai pra escola, o pai e a mãe vão trabalhar, só fica o Douglas em casa, o irmão mais novo da Eloá. Então o telefone ele começa a tocar, de primeira o Douglas ele não atende, ele simplesmente finge que não tem ninguém em casa. E o telefone continua a tocar, então por uma certa insistência de quem tava ligando ele atende. E quando ele atende é o Lindenberg, ele fala que tá muito estressado, que ele tá muito bravo e que ele queria conversar com o Douglas, algo que era muito normal, pois o Douglas e o Lindenberg eles tinham uma relação de amigos bem próximos, eles tinham uma relação de irmãos. Então o Douglas ele ficou com dó e ele chama o Lindenberg pra ir na casa dele. Então eles ficam lá por um tempo, eles conversam. E até que o momento que o Douglas ele olha pro horário e ele vê que a Eloá tá pra chegar. E como ele sabia que a mãe dele tinha pedido pra não deixar o Lindenberg, né, chegar perto da irmã dele, ele sugere deles saírem e ir pra outro local. Então o Lindenberg pega a moto e os dois vão pra uma pastelaria, eles ficam lá por um tempo. Só que o Douglas ele pede pro Lindenberg deixar ele em casa de novo porque ele tinha treino. E ele tinha umas coisas pra resolver antes, então ele precisava estar em casa cedo. Então eles pegam a moto, eles estão indo e nisso o Lindenberg, em vez de deixar o Douglas em casa, ele acaba indo pra uma represa e aí ele recebe uma ligação de um amigo falando que precisava dele urgentemente, que era algo muito urgente, que ele precisava do Lindenberg. Então o Lindenberg fala que já voltaria pra pegar o Douglas. Ele deixa o Douglas ali na represa e vai ajudar esse amigo que ligou pra ele buscando ajuda. Então depois de meia hora, o Douglas ele percebe que o Lindenberg ele não vai voltar pra pegar ele. Então ele decide que ele iria embora pra casa a pé. E da casa dele, da represa até a casa dele, era uma caminhada de 40 minutos, então ele não se importou. Ele não achava que era uma distância muito longa, então ele foi pra casa a pé. Então chegando em casa, o Douglas ele vai, né, entrar em casa, ele percebe que a porta está trancada. Ele suspeita que a Eloá tenha saído de casa, né, pra fazer um trabalho. Eles sabiam que naquela semana ela teria um trabalho pra entregar, então ele suspeita que ela teria saído. E como ele tava sem chave, ele decidiu por ficar do lado de fora esperando os pais chegarem. Então quando deu por volta de umas 6 horas da tarde, o pai da Eloá chega do trabalho e pergunta pro Douglas por que ele tava do lado de fora. Ele responde que a Eloá saiu pra fazer um trabalho, que ele tá sem chave e que ele não conseguia entrar dentro de casa. Então o pai dele vai até a porta pra abrir. Na hora que ele tá abrindo, ele escuta o Lindenberg gritando de lá de dentro que ele tava armado e ele tava com a Eloá e com mais 3 amigos dela que estavam dentro do apartamento. Então o pai da Eloá liga pra polícia. Ele tava com muito medo do que o Lindenberg poderia fazer, né, já que ele tava armado, a filha dele e amigos da filha dele estavam ali dentro. Então assim, antes do Lindenberg chegar a cometer o sequestro, ele já estava armado, então ele já estava, né, planejando tudo, ele já estava de caso pensado fazendo as coisas, então ele já sabia tudo que ele queria fazer naquele dia. Então o primeiro policial chega e ele começa a conversar com o Lindenberg para poder entender tudo que estava acontecendo. Então quando o policial ele percebe que se trata de um sequestro, ele começou a tentar negociar com ele para que ele liberasse, né, as crianças, todas as menores de idade que estavam ali dentro. Então foi nesse momento que o Lindenberg ele dá o primeiro disparo. Ele dispara contra o policial, ele erra o tiro. Então nesse momento o policial ele pede reforços. E nisso já se passavam mais de 7 horas de sequestro, então com um tumulto na rua, com mais policiais, a imprensa chega e a imprensa começa a noticiar tudo aquilo que estava acontecendo ali em tempo real, ao vivo. Foi algo que para a imprensa brasileira em 2008 foi manchete em muitos locais, foram carro-chefe de muitas matérias, então tinha imprensa a todo momento, a partir daquele momento tinha imprensa a todo segundo no local. Dentro do apartamento tinham 5 pessoas: o Lindenberg, a Eloá, a Nayara Rodrigues, o Iago Vilera e Victor Campos. Ainda na mesma noite, depois de ameaças, o Lindenberg ele decide soltar os 2 meninos que estavam lá dentro, o Iago e o Victor. Então, assim que os 2 meninos saem, vários policiais e muita gente da imprensa se aglomera ao redor deles e perguntam o que estava acontecendo dentro do apartamento. Então, eles relatam que de primeiro eles achavam que era uma brincadeira do Lindenberg, mas depois que viram que ele estava armado, eles decidiram fazer e cooperar com tudo que o Lindenberg pedia, tudo que ele queria que eles fizessem, eles faziam. Eles relataram que chegaram a apanhar do Lindenberg, então eles só queriam sair dali o mais rápido possível e a imprensa começou a divulgar muitas notícias naquele momento. Então dentro do apartamento agora só estavam o Lindenberg, a Eloá e a Nayara. O Lindenberg ele estava com o telefone
Então, por esse telefone, ele se comunicava com a polícia, ele se comunicava com o mundo aqui fora. Então, ele começou a negociar com a polícia formas de como ele poderia soltar a Eloá e a Nayara sem nenhum ferimento. E nisso durou algum tempinho, eles conversando, começaram a conversar. Então, no meio da negociação, ele pede para os policiais chamarem a mãe da Eloá, né, a Ana Cristina. E nisso ela chega, então ele pede para passarem o telefone para ela. E quando ele tá conversando com ela, ele fala que ele não vai liberar a Eloá, que se a Eloá não for dele, não vai ser de mais ninguém. E então ele fala que a Eloá não iria sair viva daquele apartamento. Então a mãe entra em desespero, passa para a polícia novamente, que volta a negociar com o Lindenberg. Relatos, né, da própria Nayara, ela fala que dentro do apartamento, quando chegava a noite, ele amarrava os dois braços junto das duas e depois amarrava as duas juntas uma na outra, para que ele pudesse ter certeza de que elas não fariam nada, que elas não tentariam fugir, que elas não tentariam chamar ajuda de algum jeito ou mesmo atacar eles. Ela também conta de que sempre que elas acordavam, ele já estava acordado, então ela suponhava que ele não dormia nada ou quase nada, ou que ele nem dormia, que ele ficava 24 horas de olho em tudo que estava acontecendo. A Nayara também conta que ela, muitas das vezes, ela apaziguou o clima dentro do apartamento, né? Ela conta que a Eloá e o Lindenberg, eles discutiam bastante, e quando ela estava vendo que o clima estava ficando bem pesado, ela acalmava, né? Pelo fato dele estar armado, elas estarem em um estado vulnerável, ela tentava acalmar o ambiente para que não acontecesse nada de muito grave com elas. Ela conta, ela diz, né, ela relata também que Eloá algumas das vezes ela chegou a dar alguns pequenos surtos, dizendo que não aguentava mais aquela situação e que se ele fosse homem de verdade era pra ele matar logo ela, que ela não aguentava aquilo, que se ele quisesse matar ela, que ele matasse ela logo, que ela só queria sair dali, que ela não aguentava mais. Então, como eu falei, o caso ficou muito grande, muito rápido. Então a imprensa estava ali 24 horas por dia. Há relatos que falam que a imprensa chegava às 6 da manhã e saíam lá para altas horas da madrugada, saíam por 11, 10 horas da noite. Então a imprensa estava noticiando muito o caso, e algo que, por estar sendo noticiado muito, atrapalhou muitas das investigações, porque o Lindenberg, ele tinha televisão dentro do apartamento, então ele também poderia ver tudo que estava acontecendo do lado de fora, mesmo estando dentro do apartamento. Então teve um dia que o Lindenberg, ele se cansou muito da imprensa e ele pegou e atirou contra a imprensa. Nisso ele colocou a Eloá e a Nayara na janela. Então as duas ficaram por alguns segundos na janela. Eram coisas assim muito rápidas que ele fazia. Ficaram por alguns segundos na janela e logo após isso, delas falarem que estava bem, que elas estavam bem, que estava tudo bem, ele tirou elas da janela e fechou a janela e ficou por isso mesmo. Como eu falei, a imprensa estava ali 24 horas por dia. O Lindenberg dentro de um apartamento, com um telefone, com acesso à internet, com uma televisão. Ele podia ver tudo que a polícia estava planejando, porque os policiais davam entrevista também para as redes. Então o Lindenberg, ele praticamente sabia todos os passos que os policiais queriam fazer. Então, quando já estava somando 50 horas de sequestro, ele deu uma entrevista para Sônia Abrão, algo que foi muito criticado na época e que foi muito criticado também hoje em dia, que foi o que fez esse caso voltar para a internet, voltar a ficar conhecido, é que do fato de não foi só uma, foram 2 vezes que a Sônia Abrão, ela interferiu, né, uma apresentadora de programa de fofoca, que ela interferiu no único caminho de comunicação que a polícia tinha com ele, que era pelo telefone. E a Sônia Abrão, ela mesmo chega a relatar que ela tem muito orgulho da matéria que ela fez, por ela ter sido a única apresentadora, ter conseguido falar com ele, sendo que ela estava atrapalhando nas investigações, estava atrapalhando nas negociações. A outra coisa que foi muito questionada também pela imprensa era o porquê da polícia estar demorando tanto para agir. E a polícia, ela relatou que achava melhor ganhar essa briga, essa luta com ele pelo cansaço mental. Então eles falaram que eles não queriam fazer muita força, muito barulho, que eles achavam que cortando a água, cortando a luz, tirando a internet, tirando a alimentação, tirando algumas coisas, eles achavam que iam estar ganhando, né, por cansaço mental. Teve até uma vez que que o Lindenberg ligou e falou que era pra ligar a água, que senão ele iria matar a Eloá e a Nayara naquele mesmo momento. Então eles ligaram a água novamente e eles estavam tentando ganhar toda essa história do sequestro pelo cansaço mental do sequestrador.
A Eloá, ela raramente, mas algumas vezes ela aparecia na janela. Ela sempre fazia um sinal de positivo, de que ela tava bem. Mesmo ela aparecendo muitas das vezes muito nervosa, sabe? Muito, ela chorava muito na janela. Ela sempre falava que ela e a Nayara estavam bem, que elas estavam tudo bem com elas, que elas estavam bem ali dentro. A mãe da Eloá, ela deu uma entrevista falando que ela acha que correram e houveram muitos erros da polícia, tanto da polícia quanto da mídia, algo que ela sente que a polícia e a mídia elas foram muito irresponsáveis com certas atitudes. Então, durante a minha pesquisa, eu tentei achar o horário certinho, mas eu não consegui achar o horário certo que a Nayara ela é liberada do apartamento e nem o horário que ela volta pro apartamento, porque segundo o relato, ela voltou pro apartamento a mando da própria polícia, né? Os próprios policiais, né, mandaram ela voltar pro apartamento para que ela pudesse ajudar nas negociações com Lindenberg. Então eu tentei achar o horário, mas como são muitas informações, bem confuso, eu não quis trazer muito essa parte de horário, mas eu queria, né, por estar muito confuso eu não trouxe, mas eu queria trazer para vocês, para ficar tudo certinho, tudo redondinho. Então ela volta pro apartamento, né, pra ela voltar. Os policiais falaram que era pra ela conversar com ele por telefone, e ela foi subindo um pouquinho as escadas. Os policiais falaram pra ela não se aproximar muito da porta, mas com o Lindenberg no telefone ele falava que não conseguia ver ela, que não tava vendo verdade nela e mandava ela se aproximar. Foi então que ela foi se aproximando, que ela parou na frente da porta. O Lindenberg abriu a porta e ele tava com a arma apontada na cabeça da Eloá e mandou ela entrar, que senão ele mataria a amiga dela. Ela prontamente aceitou, entrou e ele fechou a porta. Então a Nayara voltou a ser a vítima do sequestro algumas horas depois, alguns minutos. É uma informação que eu não consegui achar muito concreta. Já no quarto dia de sequestro, a polícia não sabia mais o que fazer, estavam negociando com Lindenberg. Eles sabiam que não podiam deixar passar daquele dia, porque provavelmente a Nayara e a Eloá não iam sair vivas daquele sequestro. Então eles ligam pro Lindenberg, eles negociam e o Lindenberg aceita liberar as duas no quarto dia. Então a polícia liga novamente para perguntar onde estavam as duas, né, que eles tinham negociado que ele ia liberar ela no quarto dia. Ele fala que tinha mudado de ideia e que ele tinha que resolver algumas situações ainda com a Eloá, que só liberaria ela depois de resolver esse assunto do relacionamento deles. Nessa hora a polícia ela viu que realmente ela teria que intervir de alguma forma. Então, quando deu 100 horas de sequestro, o Lindenberg ele pega uma mesa da casa da Eloá. Essa mesa era muito pesada, e ele, por a mesa ser muito pesada e ele fazer muita força para mover essa mesa, na hora que a mesa ela tá chegando perto da porta, ele queria pôr como barricata na porta para os policiais não entrarem. Na hora que ele coloca a mesa na frente da porta, a mesa bate contra a porta e faz um barulho muito alto. E foi nessa hora que a polícia interviu, que a polícia foi e explodiu a porta. Mas como a mesa tava na frente da porta, a porta não caiu de primeira. A polícia ficou tentando entrar, alguns policiais entraram pela janela, foi só aí que os policiais conseguiram entrar. Então Lindenberg, assim que a polícia explodiu a porta, ele pega a arma e dá 2 tiros contra a Eloá e 1 tiro contra a Nayara. Então os policiais eles entram pela janela. O primeiro policial que entrou, ele dá um tiro ele atira com um tiro de borracha, com uma bala de borracha, só que ele acaba errando o Lindenberg e acerta a parede. Então os policiais entram, e assim que os policiais entram, eles contam que o Lindenberg ele não atirou contra a polícia, mostrando mais uma vez que a única coisa que ele queria fazer ali era matar a Eloá. Ele queria pôr um fim em todo o relacionamento, ele queria pôr um fim em tudo aquilo que estava acontecendo entre ele e a Eloá. Então assim que a porta é aberta, a Nayara ela corre em direção à porta, ela é atendida assim rapidamente pelos policiais e os paramédicos. E nisso a polícia ela sai com o corpo em cima da maca. No início todo mundo achou que era o Lindenberg, né, que a polícia tinha conseguido resolver aquela situação. Mas com o passar assim, do tempo, eles viram que os policiais saíram com o Lindenberg de dentro do apartamento. Então todos ali viram que aquele corpo só poderia ser da Eloá, já que a Nayara já estava do lado de fora sendo atendida. Eu disse, os policiais entraram, o Lindenberg não tentou atirar contra eles, não atirou contra os policiais, então ele só mostrou o que ele queria. A Nayara ela foi levada imediatamente para o hospital, ela chegou lá com um ferimento no queixo, né, no maxilar, onde foi o único tiro que ela recebeu, foi lá. Então ela chegou lá sem risco de morte, sem risco de vir a falecer. Já a Eloá, ela chegou num estado muito mais grave, pois ela levou um tiro na cabeça
e um tiro na virilha. Então, assim que ela chega no hospital, ela é levada para cirurgia, para sala de cirurgia. Eles realizam a cirurgia, mas ao final da cirurgia ela é internada em um coma irreversível. No apartamento, os policiais relatam que eles só entraram no apartamento depois que eles ouviram um tiro do Lindenberg, coisa que a Nayara ela fala que não houve, que só houve o tiro contra ela e a Eloá assim que os policiais entraram, que os primeiros policiais entraram pela janela. Foi nesse momento que ele atirou contra elas, então há muitas controvérsias nisso. Nayara também conta que o Lindenberg ele ficou muito surpreso quando ele chegou na casa e viu que tinha mais gente do que a Eloá. O plano dele, o único plano, ele ficava sempre dizendo e sempre relembrando que era simplesmente matar a Eloá, que por culpa deles mesmos, deles estarem ali, ele teria que matar todo mundo, ele teria que fazer coisas que ele não queria. Ele falou que simplesmente mataria Eloá e sairia pela porta da frente, que foi culpa deles eles estarem ali. A Nayara também relatou que a Eloá, por alguns momentos, ela falou pro Lindenberg que ela voltaria ao relacionamento com ele, que ela aceitava voltar ao relacionamento com ele simplesmente pra poder sair de toda aquela situação, poder sair daquele todo trauma que ela tava vivendo. E ela fala que também, além dele ter agredido os meninos, ele agrediu elas. E assim, as agressões contra a Eloá que ele fez foram algo bem mais pesados do que em relação aos meninos. Então ela conta que as duas viveram ali momentos de muita tortura, que foram as senhoras mais pesadas da vida dela e que ela tenta se recuperar disso até hoje. Ela não resistiu aos ferimentos, ela faleceu 30 horas depois do sequestro acabar, no dia 18 de outubro de 2008. O enterro dela reuniu mais de 10 mil pessoas prestando homenagem a ela, prestando condolências à família. E foi algo que mexeu muito com o Brasil, foi algo que abalou muito a mídia brasileira, foi algo que entrou em muita polêmica. Teve uma outra discussão também que o pessoal não entendia o porquê da polícia não ter um atirador profissional ali na hora, porque o Lindenberg ele aparecia muito na janela. E as pessoas falaram que se tivesse um atirador ali 24 horas pronto mirando nele, pronto pra atirar, essa história teria acabado muito antes e provavelmente com as duas vítimas menores de idade ainda vivas. Então a Eloá ela morreu aos 15 anos de idade, depois de entrar em um coma reversível. Os ferimentos foram muito grandes, ela não aguentou a sequência de ferimentos e ela veio a falecer. Em 2018, Lindenberg foi a júri popular e foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela morte de Eloá e outros 10 crimes cometidos durante o sequestro. A Nayara ela se recuperou bem dos ferimentos, ela tenta viver uma vida normal até hoje, ela está reconstruindo a vida dela. E um fato também é que durante o sequestro, o pai da Eloá foi reconhecido pela polícia e ele era procurado por 10 assassinatos no estado de Alagoas, e ele foi julgado e condenado a 33 anos de prisão. Então foi algo também que aconteceu com o pai dela, o Everaldo. Ele era ex-PM do estado de Alagoas, ex-cabo da PM, né, do estado de Alagoas. Então, com toda essa exposição que o caso teve, com toda essa mídia que o caso teve em cima, o pai deu entrevista, o pai falou, então a polícia do estado de Alagoas reconheceu ele e viu que ele estava sob acusação de 4 assassinatos. Eles não sabiam, até aquele momento não sabiam onde eles estavam, então eles acharam, ele foi julgado, a júri popular também, e foi condenado a 33 anos de prisão. Esse foi o caso da Eloá. Eu espero que você tenha, gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui o que você acha sobre toda essa exposição que o caso teve. Particularmente agora a minha opinião, eu como pessoa, eu acho que teve uma exposição muito desnecessária em relação à mídia e teve muita falta de responsabilidade em relação da polícia. Mas eu quero saber o que você acha, então comenta aqui, me deixa saber o que você acha. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até nós. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até. Beijo.